Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 27 do Catecismo em 100 aulas. Estamos perseverando no aprendizado da nossa doutrina. Estamos na página 224, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2. Vamos meditar sobre o tema A Igreja, Povo de Deus. Quais são as características do povo de Deus? Diz o Catecismo. A Igreja é povo de Deus, e Deus não pertence como propriedade a nenhum povo particular. Ele, porém, adquiriu para si um povo, dentre os que outrora não eram um povo, a gente escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Portanto, a Igreja universal, católica, que está em todo o mundo, essa igreja é o povo de Deus. A pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Pela fé e pelo batismo. Este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo, ungido, Messias, porque da mesma unção, o Espírito Santo, ele flui da cabeça para o corpo. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo que está escrita em nossos corações. A missão deste povo é ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse povo constitui para toda a humanidade a mais forte semente de unidade, esperança e salvação. E a nossa meta, nosso objetivo é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo. Reino a ser estendido mais e mais até que no fim dos tempos seja consumado pelo próprio Deus. Que bonito ser parte desse povo de Deus, que é um povo sacerdotal, profético e régio, porque assim como Cristo é rei, sacerdote e profeta, nós que cremos em Cristo e somos batizados, recebemos dele a unção de sermos todos nós reis, sacerdotes e profetas. Reis para reinar com Cristo, sacerdotes para santificar o mundo, nossas famílias e a nós mesmos com Cristo, e profetas para anunciar a todos o Evangelho, a boa nova do reino dos céus. A igreja, portanto, é o corpo de Cristo. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar da sua missão, da sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre eles e os que o seguiriam. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira e vós os ramos. João 15, versículos 4 e 5. E ele anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 56. Jesus ainda mais prometeu não nos deixar órfãos. Ele nos prometeu o Espírito Santo. E com o Espírito, a nossa comunhão com Cristo se tornou ainda mais intensa. Nós somos em Cristo, como igreja, como seu povo, um só corpo. Embora nós sejamos muitos membros, na edificação do corpo de Cristo há diversidade de membros e de funções, mas um só é o Espírito, que distribui dons variados para o bem da igreja, segundo suas riquezas e as necessidades dos ministérios. A unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele, ou se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
A unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículos 27 e 28. Desse corpo místico, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1, versículo 18. Ele é o princípio da criação e redenção, o alfa e o ômega, o centro, aquele que tem em tudo a primazia. Como diz São Gregório Magno, nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja, por ele assumida. Ou Santo Tomás de Aquino, cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Ou Joana d'Arc, quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que são uma só coisa, que não se deve fazer objeções a isso. A Igreja ainda tem a analogia de ser esposa de Cristo. É corpo místico, mas é também esposa, diferenciando a cabeça dos membros, como o esposo e a esposa se tornam um só corpo. A Igreja é esposa de Cristo. A unidade entre Cristo e a Igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Esse aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. A Igreja é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Cristo se entregou por ela a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica, e a associou a si por uma aliança eterna, e dela, como esposa, não cessa de cuidar, como de seu próprio corpo. Muito bem, a Igreja também é templo do Espírito Santo. Aquilo que aquilo que a nossa alma é em relação a nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo que é a Igreja. A esse Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça e todo no corpo e todo em cada um dos seus membros. O Espírito Santo faz da Igreja o templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6,16. E por causa do Espírito Santo, essa Igreja é cheia de carismas, de dons, os carismas que fazem surgir os franciscanos, os beneditinos, os salesianos, os carismas que suscitam as novas comunidades, como a Canção Nova, como a Shalom, os carismas dos dons do Espírito Santo carismáticos, que estão na renovação carismática católica. Na verdade, toda a Igreja é carismática, porque toda a Igreja é cheia do Espírito Santo. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da Igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento, não só por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da Igreja. Nesse sentido, se faz necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da Igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas em ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade e complementaridade para o bem de todos. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.